Muito bem, pessoal, vamos para a penúltima questão da nossa prova, é a questão 45, deixa eu ajeitar ela aqui na nossa lousa, muito bem. Vamos então para a questão 45, que nos diz: construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Eu ilustrei essa barragem da questão aqui do lado direito para nos ajudar na resolução. Então a questão continua. Tem-se como exemplos os açudes ou as barragens de contenção de resíduos lamacentos de mineração. Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática, ele está se referindo a essa parte da parede da barragem, onde eu coloquei os pontos A, B e C, que estão submetidos a uma pressão exercida pelo líquido. Então, veja que é isso que ele está falando. A nossa questão está falando a respeito de pressão hidrostática. Ele diz, é correto afirmar que essa pressão... Bom, então não resta dúvida, nós estamos falando aqui de uma questão de mecânica, tá? Uma questão de mecânica. Mais precisamente, é o assunto de hidrostática que nós estamos falando. Então, hidrostática, ok? Para nos ajudar a resolver essa questão, a saber como é que a pressão se comporta de acordo com a profundidade, nós vamos utilizar uma formulazinha da hidrostática. É uma fórmula que nos mostra como é calculada a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida por um líquido, por uma coluna de líquido que está acima de um determinado ponto. Essa equação ela é bem simples. Ela diz o seguinte: a pressão hidrostática em um determinado ponto exercido por uma coluna de líquido, ela depende de três coisas. Ela é diretamente proporcional à densidade do líquido, então a densidade hidrostática do líquido, também é diretamente proporcional à aceleração da gravidade no local e é diretamente proporcional à altura, ou seja, à profundidade onde esse ponto se encontra em relação à superfície do líquido. Então, note, eu tenho três pontos aqui. O ponto A está a uma profundidade menor, está a uma altura menor da superfície do líquido. Então, eu tenho menos água acima desse ponto. Logo, a pressão hidrostática exercida pelo líquido no ponto A também vai ser menor. De novo, a pressão hidrostática, a pressão exercida por um líquido é diretamente proporcional à profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Como o ponto A está a uma profundidade menor, deixa eu mudar aqui a cor, vou colocar aqui um verde. Como o ponto A está a uma profundidade menor, a pressão hidrostática também vai ser menor. Então, eu posso dizer, com base nisso que nós acabamos de falar, que a pressão hidrostática no ponto A é menor do que a pressão hidrostática no ponto B, que é menor que a pressão hidrostática no ponto C. Como o ponto C está a uma maior profundidade, está a uma maior altura da superfície do líquido, a pressão hidrostática no ponto C vai ser maior. Eu tenho uma quantidade de água, uma coluna de água maior, né, acima do ponto C, logo a pressão no ponto C será maior. Com base nessas conclusões, veja o item C, que diz que essa pressão é maior em pontos do fluido que tenham maior profundidade. Foi exatamente isso que nós vimos. Quanto maior for a profundidade ou a altura, maior será a pressão hidrostática. Então, item correto, item C.
Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido essa questão, uma questão simples de hidrostática. E vamos dar continuidade, vamos agora para a última questão da prova de física dessa edição. Vamos lá.